Ó Deus querido, Deus de poder, faz a tua vontade, que é boa e perfeita. Pai, a tua vontade é boa e perfeita para nossas vidas. Olha para essas famílias que estão, Pai, em desunião. Olha para esse esposo que está pensando em abandonar seu lar. Ó Deus querido, Deus de poder, manifesta teu poder, tua glória, tua graça. Jesus amado, desperta, Espírito Santo, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, despercebidos, que estão dormindo, Senhor, o sono da indolência. Ó Deus querido, desperta a tua igreja. Tenha a alegria da salvação. Oh, meu Deus do céu, eu estou muito alegre, porque Jesus está voltando, vai terminar, vai acabar tudo isso. Vai acabar o sofrimento, vai acabar o ódio, não, ninguém, vai acabar a perseguição contra nós. Nós seremos arrebatados. Aleluia, Deus, nós iremos viver o melhor de Deus. Nós iremos viver aquilo que Deus tem para nós. Ô Senhor da glória, ninguém vai mais nos perseguir. Se você tivesse entendimento desse acontecimento, você estava na espera, ansiosa, né? Ali, meu Deus, sabe quando você vai ali casar, ama aquela pessoa, não é verdade? O dia esperado, hoje é o dia do meu casamento, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Assim é a vinda de Jesus. Tem que ser para nós o dia mais feliz da nossa vida. Então nós não temos que estar com medo. Se precisamos ter mente protegida. Aleluia, Deus. Por isso que o Senhor disse para nós meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite você fica meditando em preocupação, medita no casamento. Qual é o teu pensamento 24 horas? Pagar dívidas, né? O pensamento é mulher, teu pensamento é o quê? Ganhar dinheiro. Teu pensamento, qual é o teu pensamento 24 horas? Que é prioridade que você pensa toda hora, toda hora. É a palavra de Deus? Porque se não for a palavra de Deus no nosso pensamento, a nossa mente vai ser bombardeada, né? Vai aceitar pensamento de doença, vai aceitar pensamento de derrota, vai aceitar pensamentos de tirar a vida, de tirar sua própria vida. Então, quando você medita na palavra de Deus, você vai rejeitar os maus pensamentos, vindo do maligno ou vindo das suas emoções, porque as nossas emoções, ela leva a mau pensamento. E o maligno também coloca mau pensamento. Então, aleluia, Deus, medita na palavra de Deus, medita. Porque Jesus está voltando e vamos já para a palavra, né? Vamos aqui para a palavra, ser renovado pela palavra, sermos limpos pela palavra de Deus. Espírito Santo, a tua palavra diz: conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, estude a palavra de Deus pela tua libertação. Você vai ver que você vai ser liberto dessa opressão, desse pensamento negativo, desse pensamento terreno, desse pensamento que oprime. Então, aí as pessoas pegam a Bíblia para estudar, para pregar, né? Ou então como um amuleto. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo hoje, se vai me dar vitória. A palavra de Deus é para nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você estudar a Bíblia, peça para quê? Para o Espírito Santo de Deus te libertar. Te libertar dessa opressão, dessa falta de fé. Aleluia, Deus. Eu posso orar por vocês, mas só a palavra de Deus te liberta. Só a palavra de Deus me liberta. Orar, nós oramos, mas a palavra de Deus é que liberta. Então, se você não buscar essa libertação para a tua vida, Senhor, tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Espírito Santo, eu quero ser liberto. Quando você ter o teu devocional, peça para Deus e você vai ver como você vai ser liberto. Como que você vai ver quantas coisas você estava fazendo errado e como você vai ficar mais renovado, firme na fé, fortificado na fé, feliz com Deus, terá entendimento do que você, da boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida. Às vezes você não sabe nem o que é a boa vontade de Deus para a tua vida. Você pensa que boa vontade de Deus para a tua vida só é o quê? Casa, carro, dinheiro, né, filhos na faculdade. Você pensa que a boa vontade perfeita de Deus para a tua vida só é terra, só é conquista na terra.
Ei, a boa vontade de Deus e perfeita é que a gente esteja preparado para o arrebatamento, é que a gente esteja limpo, santificado, fortalecido. Meu querido, tua herança vai ficar, esse dinheiro vai ficar, esse carro do ano vai ficar. Ei, nem tua roupa tu vai levar para o céu, nem tua roupa. Então tira teu coração dos bens materiais, tira teu coração dos tudo que você tem na terra é para tua sobrevivência, sobrevivência. Coloca teu coração no céu. Aleluia, Deus, que você vai ter um corpo de glória. Você vai ter, aleluia, Deus, louvado seja o nome, tudo preparado. Você não vai ficar sem casa, não. A da terra, oh meu Deus do céu, você já viu quantas pessoas se mataram para construir bens e depois não puderam nem usufruir desses bens? Vocês já viram quantas pessoas morreram para deixar uma herança grande para os seus filhos? Se eles tivessem trabalhado e vivido ali do suor do seu rosto, eles teriam vivido muito melhor. Mas tem pessoas que construíram tantos bens, para deixar uma casa para cada filho, e eles, por trabalhar muito, não usufruíram dos bens, do suor do seu trabalho. Então aprenda, meu querido, quando você está trabalhando, é para você usufruir desse dinheiro para você comer, para você se vestir, para você estar ali bem naquele momento. Não é para você ter uma herança na terra, porque a palavra de Deus diz que tudo vai ser destruído, tudo, nada vai ficar, pedra sobre pedra, nada vai ficar, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Então muitos estão aí morrendo de trabalhar, preocupados em deixar uma casa para os seus filhos. Meu Deus do céu, como se os nossos filhos tivessem que viver nessa terra, como se a gente não quisesse que nosso filho fosse para o céu. Não, a gente tem que ter entendimento. Deus não vai deixar teus filhos perecer. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar da tua família. Deus cuida dos órfãos, da viúva. Deus cuida de todos nós. De todos nós. Aleluia, Jesus. Quanta gente morre e fica tudo aí. Quantas pessoas são mortas porque os filhos já querem a herança. Quantas mulheres matam os seus maridos porque querem a herança. Quantos homens matam suas mulheres porque querem a herança. Você está entendendo? Aleluia, Deus. Coloca teu coração no céu. As tuas conquistas na terra, Deus vai te dar. Mas não deixa teu coração nessas conquistas, não. Amém. Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento, Deus Altíssimo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, oh Deus, oh Deus, oh Deus, Tu que és grande, Tu que és perfeito, oh Senhor da glória, Tu que deste, Senhor, Teu Filho por amor a nós, eu te agradeço pelo Teu amor, eu te agradeço, Deus, pelo Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter nos sustentado nesses momentos tão difíceis. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos. Eu te agradeço pelo fôlego de vida. Eu te agradeço pela misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, que nós temos um lar, quanto tantos não têm para onde ir. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo teu Filho amado, pelo sacrifício do teu Filho, que nos deste o direito de sermos chamados filhos teus. Filhas tua, você é filha de Deus, filho de Deus. Você tem um pai. Você tem um pai. Quando você tem um pai que cuida de você, que te ama, o que que você faz? Sempre você está ali perto do teu pai, ajudando o teu pai, quer estar pertinho dele, não é verdade? Recebendo o amor do teu pai. Interessante, né? Que aqueles filhos adultos que amam seus pais, parece assim que eles não crescem. Vocês já prestaram atenção nisso? Que os filhos adultos, quando amam seus pais, parece criança, porque só querem estar perto dos pais, porque ama, porque ama. Porque todo aquele que ama, quer estar perto, não é assim? Então, se você ama Deus, você quer estar perto de Deus.
Se você ama teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, você quer estar perto dele, você não quer estar longe dele. Você quer agradar o teu Pai, você quer obedecer o teu Pai. Vamos aqui para a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 9, no versículo 57. Senhor, fala conosco na tua palavra e venha nos libertar. Conheceremos a verdade nos libertará, Pai. Assim a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que essa palavra liberte de toda opressão, de toda enfermidade, de toda depressão. Oh Deus, liberte de toda imundície que está no nosso coração, na nossa alma, de toda amargura. E que nós possamos ser limpos pela tua palavra, Pai, e recebermos a nossa vitória em nome de Jesus. Sermos alimentados desse pão da vida. Acerca dos que seguem Jesus. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Um deles disse isso a Jesus, né? Que seguiria Jesus para onde Jesus fosse. Aí Jesus respondeu, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça? Porque ele não tinha tempo para descansar. Jesus fazia obra de dia, Jesus orava à noite, Jesus buscava, aleluia. Jesus estava falando que a raposa tem covis, que as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora você olha para a tua vida com tantos problemas, mas você tem aonde descansar. Se você observar a tua vida, você vive como Jesus. Eu não vivo. Eu ainda descanso, eu ainda durmo, eu paro. Eu não fico 24 horas fazendo a obra de Deus. Eu não fico 24 horas levando o evangelho. Eu não fico 24 horas orando, porque na hora que eu durmo, na hora que eu descanso, eu não trabalho para Deus. Não é verdade? Então, esse Jesus, ele não tinha esse tempo. De dia ele trabalhava. Interessante, né? Interessante que tem uns aí que têm férias, né? Eles se acham no direito de ter férias. E Jesus não teve esse direito de ter férias. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava interessado na tua alma, na minha alma. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio com um compromisso na terra de nos ajudar, de nos socorrer, de cuidar dos aflitos, dos órfãos, da viúva, dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos. E se você observar, né, o povo que leva o evangelho, tá de férias. Já vi muitos ficaram de férias porque estão cansados. Uma coisa que eu digo para você, eu descanso, eu durmo, mas férias do evangelho eu ainda não tirei. Eu digo para Deus que o que eu faço é muito pouco. É pouco demais o que eu faço. É pouco demais o que eu faço. Então, tem pessoas que não. Tem pessoas que acham que estão fazendo muito, que precisam de férias, né? Eles mesmos fazem férias. Eu aprendi, aleluia Deus, com meu Jesus, que nós viemos para essa terra não foi para tirar férias, não foi para ter férias, foi para trabalhar para Deus. Nós fomos chamados para trabalhar. Você já prestou atenção que tem pessoas que têm 3 trabalhos, tem pessoas que trabalham de segunda a domingo para si mesmo, mas não trabalham para Deus? Você já prestou atenção? Você prestou atenção que essas pessoas não tiram férias, ficam doentes, ficam cansadas, porque querem seu dinheiro, porque querem sustentar sua família, porque querem conquistar seus bens materiais, mas para Deus estão cansados. Mas para orar está cansado. Por quê? Porque o seu corpo já ficou cansado ali trabalhando para si mesmo. Aí quando é na hora de orar, dorme muito. Por quê? Porque o corpo está cansado.
porque o corpo está cansado. Você está entendendo o que o Senhor quer falar para você, o que o Senhor quer falar para mim? Então, muitos, aleluia, Jesus, estão cansados de tanto trabalhar para si. Porque aquele que trabalha para Deus é renovado. Jesus era renovado. Jesus era avivado. Aleluia, Deus venha libertar, curar, restaurar, resgatar almas perdidas. Eu tenho que clamar ao meu Senhor, Senhor, daqui a pouco tem a live, daqui a pouco, Senhor, meu Deus, aquelas vidas estão lá, e abençoa, resgata. Jesus, tu está voltando, alcança os enfermos, fortalece os que estão fracos, fortalece os que estão cansados. E eu digo para Deus que eu não faço nada, eu faço pouco, pouco. Mas tem um povo aí que está de férias. Tem um povo aí que vive tirando férias. Tirando férias. Tem um povo aí que trabalha muito para si, para o seu bolso. E esse bolso vive furado. Pegou o dinheiro, acabou. Sumiu. Por quê? Porque a Bíblia diz: trabalhou para si mesmo. Tem pessoas que trabalham para Deus, o bolso, nunca falta o seu dinheirinho. Nunca falta ali. Mas aqueles que trabalham para si mesmo, sempre está faltando alguma coisa. Meu Deus, falta pagar essa conta. E são dizimistas. E são dizimistas. Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia, Deus. Que muitos estão cansados, não conseguem orar à noite. Não conseguem jejuar, porque estão tão cansados de trabalhar para si mesmo. Aleluia, Deus. E esse Jesus foi diferente. Ele trabalhou para o Pai. Ele trabalhou para nós. Você sabia disso? Ele veio nos servir. Ele veio curar os enfermos. Ele veio curar os leprosos. Ele veio curar os cegos. Ele veio libertar os cativos. Esse Jesus veio para a terra para trabalhar para nós, para trabalhar para o Pai. Ele não veio para a terra para fazer, como alguém disse assim, uma aventura. Jesus não veio se aventurar na terra. Não, eu vou sair daqui do céu para me viver uma aventura na terra, né? Porque tem gente que vive de aventuras. Tem gente que vive se aventurando. Por quê? Porque não tem direção de Deus. Quem tem direção de Deus, ele sabe aonde anda, ele sabe aonde está, por que Deus levou. Por quê? Porque Deus sempre vai dizer para ele, tá vendo? É por isso que tu tá aqui, é por isso que eu te trouxe para cá, é por isso que eu te enviei para este lugar. Por quê? Porque tá na direção de Deus e o Senhor vai mostrar para você a direção que você tem que seguir. Mas quando você vive na tua direção, você vive cansado, você vive chorando, você vive em depressão. Quando você vive na tua direção, você vive fazendo círculos. Quando você pensa que vai para frente, perdeu tudo. Voltou lá para onde você veio, da onde você veio. Aí o Senhor diz assim: claro, tu está voltando em círculos, por que tu não vai reto? Por que tu não marcha? Por que tu não segue em frente? Por que tu não segue na direção que eu te dei? Aí você bota a culpa em todo mundo. Não, foi você que não obedeceu Deus. Foi você que não seguiu a Jesus. Porque ele disse aqui acerca dos que seguem a Jesus. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então sempre alguém dá uma desculpa para Deus. Não, eu tenho que enterrar o pai, eu tenho que casar, eu tenho que construir minha casa, eu tenho que fazer algo. Sempre damos uma desculpa para Deus. Eu tenho que dormir, não é verdade? Eu estou muito cansada, eu tenho que tirar férias. Você está entendendo? Aleluia, Jesus, sempre nós temos uma desculpa. Não, eu não posso orar. Não, ainda não é o tempo. Pelo amor de Deus, já estamos no tempo da vinda de Jesus e ainda não é o tempo de você orar. Ainda não é o tempo de você se santificar. Ainda não é o tempo de você evangelizar. Já estamos na vinda de Jesus. E que tempo você está no passado? Que tempo você está que você não consegue acompanhar o tempo de Cristo? Que tempo você está? Que tempo nós estamos? Se já estamos chegando no final de Apocalipse, você ainda diz que não está preparado para orar? Você não está preparado para evangelizar? Você não está preparado para falar de Deus? Se eu não estou preparada para falar de Deus, é porque eu não tenho a palavra de Deus guardada no meu coração. É verdade?
Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos na vinda de Jesus e você está dizendo aí que você não está preparado. Eu não estou preparado para orar, eu não estou preparado para evangelizar. Não, ainda não é o tempo. Qual é o tempo que vai ser? O tempo da grande tribulação? O tempo que o Senhor arrebatar a igreja, que você vai querer evangelizar? O tempo quando o Senhor arrebatar a igreja, que você vai querer jejuar? Que você vai querer orar? Que você vai querer chorar e clamar aos pés do Senhor? Qual é o tempo que você está esperando que você não quer seguir a Jesus? Você vai querer seguir a Jesus quando Jesus arrebatar a igreja? Você vai querer? O desviado vai querer voltar? Os caídos vão querer ser levantados quando Jesus arrebatar a igreja? Meu querido, o tempo de seguir a Jesus é agora. Não tem outro tempo, não. Nós estamos no tempo certo de seguir a Jesus. Desde quando Jesus veio à terra, ele chamou-nos para seguir. Todo o tempo foi tempo de seguir a Jesus. Mas as pessoas ficam dizendo que ainda não é o tempo de seguir a Jesus, ainda é o tempo de pecar, o tempo de estar nas drogas, o tempo da prostituição, o tempo de ter uma vida de pecado. Ainda não é o tempo de seguir a Jesus? Desde quando Jesus veio fazer a obra na terra, ele começou a nos chamar para seguir a ele. E você está dizendo ainda que ainda não é o tempo de seguir a ele, porque você tem que curtir a vida, porque você tem que cuidar, não sei de quê. Como ele disse, vou enterrar meu pai. Não é isso que ele disse? Vou enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então nós temos no tempo, desde o tempo que Jesus estava na terra, ele deu essa ordem para nós de anunciar o reino de Deus. Mas o que mais a gente vê é pessoas anunciando outras coisas. O reino de Deus não. É o que você contempla em todas as plataformas, no teu dia a dia. Eu quero é ver alguém chegar perto de você e estar anunciando o reino de Deus. Então, desde quando Jesus estava na terra, ele já nos chamou para o tempo de anunciar o reino de Deus. Você está dizendo aí que ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo de eu levar o evangelho, ainda não é o tempo de eu orar, ainda não é o tempo de eu ter uma vida de jejum, ainda não é um tempo de eu estar preparada, ainda não é um tempo. Oh, meu Deus do céu, Jesus chamou todos para seguir a ele. Quando ele estava na terra, e você está dizendo aí que não é o tempo, porque você está fazendo o teu tempo, porque você está vivendo o teu tempo. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. As pessoas sempre colocam uma desculpa. Não, Senhor, eu tenho que fazer primeiro. Você está entendendo? Sempre é a nossa vontade, tem sido a primeira. E Deus nós queremos colocar para o segundo plano. Jesus é o nosso segundo plano. Ou ele já é o teu primeiro plano? Você está entendendo essa pequena mensagem? Jesus estava pedindo para seguirem a ele e eles estavam dando desculpa. Jesus está pedindo para nós seguirmos a ele. E que desculpa você está dando? Jesus está voltando, meu querido, você está dizendo ainda que ainda não é tempo de você seguir a ele. Desde quando ele veio na terra, ele está nos chamando para seguir a ele. E você está dizendo que ainda não é tempo. Vou curtir minha mocidade, vou curtir meu casamento, vou curtir minhas terras, vou curtir minha família, vou curtir o que eu tenho que viver, o que eu tenho que viver. Depois, Senhor, eu te sigo. Depois eu faço o que tu queres. Depois eu faço a tua vontade. Aí você entra em live de oração em depressão. Aí você entra em live de oração desesperado. Aí você entra em live de oração infeliz. Aí você entra em live de oração com relacionamento acabado. Aí o Senhor está dizendo para você: me segue.
Me segue porque eu vou abençoar você e tua família. Me segue porque comigo tu serás vitorioso. Me segue que comigo eu salvarei tu e a tua casa. Me segue porque comigo você não vai perder nada. E você está aí, ó, fazendo a tua vontade. Você está fazendo a tua vontade. Então nós temos que negar a nós mesmos para seguir a Jesus, deixar de fazer a nossa vontade. Ele disse que ele não, o primeiro que ele chamou para seguir, não, o primeiro que disse que ia segui-lo. Na verdade, o primeiro disse que ia segui-lo. Não foi isso? E o que foi que ele disse? Ó, você vai me seguir? Eu não tenho aonde repousar a cabeça. O que Jesus estava dizendo? Eu não tenho mais tempo para mim. O meu tempo é para o meu Pai. O meu tempo é para as ovelhas. O meu tempo é para a obra do meu Pai. O meu tempo é para viver o chamado do meu Pai. Tem tanta gente se gloriando que é chamado, que é escolhido, mas não está vivendo o chamado. Tem tanta gente que fala tem que viver o propósito. Às vezes, fala tanto de viver o propósito, mas não vive o chamado. Não vive o chamado de Deus. Que chamado é esse, meu querido? Jesus estava na terra e já nos chamou todos para seguir a Ele. E você está dizendo que não é tempo. Sabe por quê? Porque tu está cuidando da tua casa, porque tu está cuidando dos teus bens, porque tu está cuidando de ter herança, porque tu está cuidando da tua vida, da tua vontade, de fazer a tua vontade. Porque ainda não chegou o tempo de tu fazer a vontade de Deus, de eu fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Então Jesus, ele foi o primeiro a renunciar à vida dele. Ele renunciou à vida dele por mim e por você. Você não entendeu ainda que Jesus foi o primeiro a renunciar tudo por nós, tudo. Mas você não quer renunciar tudo por Cristo. Você não quer renunciar teus bens por Cristo. Você não quer renunciar teu descanso. Eu disse, né? O que eu faço para Deus é pouco, é pouco. Eu ainda durmo. Eu ainda durmo. Férias. Minha filha que diz, mãe, tu tem que conhecer, tu tá aí, vai passear, vai não sei o quê. Quantos convites você acha que eu recebo? Eu recebo 20 convites, vários convites, para ir conhecer tal, para festa tal, para dança tal, para época tal. Você acha que eu não recebo esses convites? Eu recebo. Mas eu não, o meu tempo é o quê? É eu estar bem, para estar na live, para estar levando o evangelho, para estar orando por vidas que estão desesperadas, por vidas que estão pensando em tirar a sua vida, por vidas que estão matando a sua vida. Estão se matando de tanto trabalhar, estão se matando de tanto fazer as suas vontades. Os jovens estão se matando. Por quê? Porque eles querem fazer a vontade deles de estarem na droga, porque eles querem fazer a vontade dos amigos deles, mas não querem fazer a vontade de Cristo. Então, aleluia, Deus, seguir a Jesus é renunciar à nossa própria vida. E de quando Jesus está na terra, ele já nos chamou para seguir ele. Mas você é qual desses aqui? Que está cuidando de quê? E ainda não seguiu Jesus? Está vivendo o quê? Que ainda não está vivendo com Jesus? Está pedindo dele as tuas bênçãos, né? Senhor, me abençoa com isso, me abençoa isso. Para isso, a gente é bom, né? A gente é bom. Você lembra quando a mãe fala: ai, meu filho, para me pedir, ele é muito bom, mas para me ajudar, para me obedecer, para fazer algo, para alguma coisa para mim, né? As mães sabem, conhecem os filhos, mas para pedir, meu filho é muito bom, não é verdade? O que você acha que o Pai fala de nós? O que você acha que Jesus fala de nós? Minha filha, para me pedir é muito boa, mas para me seguir, para me fazer a minha vontade, para ter vida de oração, para me jejuar, para estar preparada para a minha vida, para evangelizar, para levar o meu reino a toda criatura. Até quando vocês vão viver dentro de templos, fazendo propósitos para suas bênçãos materiais e não seguem a Jesus? Até quando nós vamos buscar a esse Jesus sem seguir a Ele? Até quando nós vamos buscar os nossos interesses sem fazer a vontade de Pai?
Até quando? Até quando vamos viver esse tempo? Se já estamos chegando no final dos tempos. Se já estamos chegando no final do Apocalipse. Se já estamos chegando, aleluia, no arrebatamento. E você ainda está dizendo que não tem tempo de se arrepender. Não tem tempo de ter vida de oração. Não tem tempo de ter vida com Cristo. E quer ser arrebatado. Queremos ser arrebatados. Se nós não temos tempo de nos preparar, de estarmos preparados, porque eu estou preparando lá minhas coisas, estou cuidando das minhas coisas, estou cuidando ali dos meus interesses e não dos interesses do meu Pai. Porque Jesus, ele estava na terra cuidando dos interesses do Pai dele. Meu querido, qual é o interesse de Deus? É a minha salvação, a tua salvação. Qual é o interesse de Deus? Qual é o interesse que Jesus veio na terra? Foi nos salvar, foi nos libertar, foi nos tirar esse entendimento da nossa vontade, do nosso querer, do nosso eu, que nos leva a viver em opressão, em depressão, em ansiedade, em infelicidade e tudo ali eu não estou bem, eu estou oprimida, eu estou ansiosa, eu estou depressiva, eu estou angustiada, eu estou com medo. Por quê? Porque não está seguindo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Quando nós fazemos a vontade de Jesus, nós temos entendimento que tudo isso que estamos vivendo é cumprimento da palavra, mas o Senhor está conosco. Nós estamos preparados para o arrebatamento? Ou você está preparado para cuidar dos teus bens? Você está preparado para o arrebatamento ou você está se preparando para receber a marca da besta? Você já analisou a tua vida quando chegar o dia de colocar? Já aconteceu, já está acontecendo. Há lugares aonde só se compra com chip na mão. O que a Bíblia diz? Que essa marca daria o direito de comprar, de vender, não é verdade? E aí? Você vai seguir a Jesus? Ou você vai dizer para que ainda não é tempo? Jesus está voltando, meus queridos, e você está dizendo que ainda não é tempo de você seguir Ele. Que Jesus está voltando e você está dizendo que ainda não é tempo de você cuidar do reino do céu, de levar o reino do céu. Você sabe quantas vidas, aleluia, Jesus tem que ser alcançada. Você sabe quantas vidas estão caindo, precisando da tua mão. Deus quer usar a tua mão para levantar essa pessoa. Deus quer usar os teus joelhos para te orar, clamar por essa pessoa. E o Senhor quer te usar a tua vida. O Senhor, quando fazia a obra, de dia ele estava fazendo a obra, de noite ele estava em jejum, em consagração, em oração, clamando ao Pai para ser revestido do alto, para ser revestido de poder. Ele era revestido de poder, ele era renovado e ele levava o evangelho do Pai, ele levava o reino de Deus a toda criatura, a toda criatura. Jesus era incansável como homem, ele era carne, ele venceu a carne, ele renunciou às férias na terra, que muitos pastores não renunciam, né? Ele renunciou, bem bom, que muitos que se dizem intitulados servos de Deus, servas de Deus, vivem bom. Oh, Jesus, não negam a si mesmo. Querem a luxúria, querem o luxo, querem o prazer, querem satisfazer seu eu. E Jesus, quando estava aqui na terra, não foi para ele ser servido como rei. Ele veio nos servir, ele veio cuidar dos enfermos, ele veio visitar os órfãos, as viúvas. Quantas famílias precisam ser visitadas? Quantas famílias precisam ser renovadas, lembradas do amor de Deus, lembradas, aleluia, Deus, que o Senhor não abandonou, que o Senhor está voltando. Quantas famílias estão precisando que você chegue lá na casa dela e diga para elas: aguenta um pouco mais, irmã, nós já estamos chegando, aleluia, Deus já está terminando esse trabalho, já está terminando essa obra.
obra, logo seremos arrebatados. Mas não, estão nas férias. Vou quando eu faço, vou quando eu quero. Não, Jesus, primeiro eu vou fazer isso. Por isso que eu sempre digo, oramos pedindo, oramos, mas eu sempre digo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu não posso fazer o meu querer. Eu preciso que Deus me dê direção da vontade dele. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu me lembro, opa, não, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito o que tu queres na minha vida, o que tu queres que eu faça, o que eu viva para levar o teu reino, o teu evangelho. Está voltando, Jesus está voltando, louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que tempo você está? Você está ainda dizendo para o Senhor, vou enterrar meu pai, vou construir a casa para deixar para os meus filhos, vou cuidar da minha esposa, vou cuidar do meu esposo, ei, cuidar da família não te impede de servir Jesus. Cuidar da tua família não impede fazer a obra de Jesus, que Deus principalmente é fazer a obra do Pai. Porque você prega para a tua família, você chama a tua família para orar junto com você, você chama a tua família para ir para congregar, você já ensina teus filhos a evangelizar junto com você. Cuidar da família, você pensa que é o quê? Da roupa, da comida, da estudo? É isso. É isso que você pensa que é só cuidar da família. Meu querido, aleluia, Deus cuida da tua família, mas cuida de apresentar o reino do céu para a tua família, porque você está preocupado em deixar a herança na terra. Ei, que você sabe, aleluia, Deus, que essa herança na terra você não vai levar para o céu, você não precisa dela. Se você não colocar no coração do teu filho a palavra de Deus, não tem como ele ser salvo. Mas ele pode estar errado como for, mas você colocou lá a semente. Está lá. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi conhecer o mundo. O filho pródigo foi gastar a herança. O filho pródigo deixou de fazer a vontade do pai para fazer a vontade dele. Ele fez a vontade dele. Ele curtiu, fez tudo o que ele fez, mas ele se arrependeu. E na curtição, na vida dele, ele só perdeu. Na vontade dele, ele só perdeu. O filho pródigo, quando fez a vontade dele, ele só teve perdas. E você não sabe por que você tá vivendo por isso. Só perdendo. Por que, Senhor, que eu só perco? Porque você está fazendo a tua vontade. Você não está fazendo a vontade do Pai. Você não está fazendo a vontade de Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele chora, mas ele se alegra. Aquele que faz a vontade de Deus, ele perde, mas ele também ganha. Aquele que faz a vontade de Deus, ele adoece, mas também ele é curado. Aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, Jesus, mesmo que ele morra, terá a vida eterna. Terá a vida eterna. E o filho pródigo foi fazer a vontade dele e perdeu tudo fazendo a vontade dele. Quando ele voltou, caiu em si, voltou para a casa do pai, pediu perdão do céu, pediu perdão do pai. O que foi que aconteceu? As bênçãos voltaram para o filho pródigo. Ele recebeu tudo que ele tinha de direito. Ele foi trocado as vestes sujas e colocado as vestes de salvação. Foi colocado autoridade novamente nas suas mãos através do anel de autoridade. Aleluia, quando você está com Cristo, você é autoridade no reino espiritual. Mas se você não está em Cristo, você não é autoridade. Precisamos estar em Cristo. Ter Cristo no nosso coração e seremos autoridade no reino do céu. No reino do céu, contra o reino das trevas, contra o reino, contra aquele que quer roubar a nossa coroa, que quer roubar a nossa salvação. Então pare de ter só perdas na tua vida. Comece a ganhar, porque com Jesus somos mais do que vencedores. Até quando morremos, nós iremos ganhar. Você está entendendo? Até quando morrermos, nós iremos. É lucro, será lucro. Você sabe o que é lucro? É um trabalho que te deu lucro, que te deu vitória. Não é isso? Que você vai ter algo ali que sobrou, que é a tua recompensa, entendeu? Houve lucro no teu trabalho, até morrer,
até nós, quando morrermos, teremos lucro. Mas você está aí com medo da morte. Você está dizendo aí, Jesus não volta não. Eu digo, volta sim, Jesus, volta, volta logo. Volta logo porque eu quero meu lucro. Porque eu quero, Senhor, meu Deus, a minha vida contigo, eu quero a minha herança. Eu quero que o Senhor seque minhas lágrimas. Eu quero comer na mesa contigo. Oh, Jesus maravilhoso. Eita, glória a Deus. Se o teu pensamento estivesse no reino de Deus, meu querido, você ia ver que esse reino da terra é tão pequeno. Você ia ver que o reino da terra não é importante. Você ia ver que o reino da terra não tem valor, não tem valor. Se você tiver, quando você tiver o reino do céu no teu coração, tu pode ter certeza que você vai viver o reino do céu na terra. Você vai viver como uma pessoa muito rica. Você vai viver como uma pessoa que não te falta nada. Você vai viver como uma pessoa sabendo que você é filha do rei, que você tem um pai. Aleluia, que ele te dá tudo, tudo que você precisa para entender que essa falta que você tem na terra não é motivo de você se desesperar, de viver em depressão, de viver em ansiedade, de viver em murmuração, de viver se lamentando, de viver dizendo que a tua vida só é uma derrota. Se é uma derrota, segue a Jesus, porque com ele será a vitória. Se a tua vida está sendo uma derrota, se a tua vida só volta para trás, é porque você está indo para trás. É você que vai para trás. Não é Jesus que te leva para trás. Jesus te leva para frente. Jesus vem na frente, abrindo o caminho. Jesus está na nossa frente, nos levando na direção do Pai, na direção do céu, na terra prometida, na herança que tem preparada para nós. Ei, você está preocupado em deixar a herança para o teu filho, e Deus já tem uma herança preparada para você e para o teu filho. Tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento que tem uma herança para você e para teu filho. Mas para isso é preciso você viver o reino de Deus. Para isso você precisa anunciar o reino de Deus. Porque o reino da terra está aí, sendo anunciado. Olha o show tal, né? O show que vários shows do mundo, multidões de jovens naquele show. Sexo, álcool, drogas, prostituição. E Deus que é bom, ainda se benze, né? Quando vão fazer o show, ainda se benze. Você já prestou atenção? Quando vão fazer show, ainda oram. Levando os jovens a se afastar de Deus. Levando os jovens para drogas. Porque nesse show dá todo tipo de jovem. Levando os jovens a adorar eles e não adorar a Deus. Você já prestou atenção? Que essas pessoas, elas levam os jovens a adorar elas, se matam para ver eles, gastam o seu dinheiro, que os ingressos não é barato, o ingresso é caríssimo, não é verdade? Depois está lá cheio de dívida aquele jovem, depois está perturbando a mãe, depois está perturbando o pai, e estão lá, multidões e multidões de jovens, seguindo a eles, adorando a eles, porque não querem seguir a Jesus. Multidões, eu fico olhando. Toda vez que eu vejo esses shows do mundo, aí eu lembro, meu Deus, uma pessoa dessa com tanto talento poderia estar ganhando muitas almas para ti. As pessoas não estão lá nos seus shows ensinando as crianças a descer até o chão, mas não estão descendo até o chão em oração. Ah, Jesus, tenha misericórdia dos seres humanos da terra, tenha misericórdia das crianças. Seus pais estão ensinando as crianças a sensualidade. Os seus pais estão ensinando as crianças a adorar o mundo e não adorar a Deus, a curtir o mundo. Cegos não sabem o que fazem. Pais cegos guiando seus filhos. Ambos cairão na cova, a Bíblia diz.
Um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão na cova. E quando eu vejo aquele povo, né, com aquela multidão, aquele jovem, aquela pessoa que está lá no auge ali da fama, né, da fama. Ai, eu venci, eu era pobre, eu era sofrida. E começa a falar lá, né? Tá lá no auge da fama, para que ver aquela, que maravilha, né? Ver aquela multidão adorando eles, amando eles como eles são amados. Mas não falam de Jesus, não anuncia o reino de Deus, não anuncia esse evangelho da verdade, não anuncia que Jesus está voltando. Querer ver um show desse falar que está falando, falar para os jovens, se arrependam, eu estou aqui nesse trabalho, né? Porque eles dizem que foi Deus que deu. Amém, foi Deus que deu, mas Deus te deu para quê? Deus te deu para quê esse talento? Para anunciar o reino para anunciar o reino dele, para anunciar a vinda de Jesus, para resgatar as almas perdidas. E eu fico olhando, né? Estão lá falando o nome de Deus. Ah, eu era pobre, eu chorei, eu venci. Foi Deus que disse que eu ia estar aqui. Foi Deus que disse que eu ia ser famosa. Eu ainda não vi na Bíblia Deus dizer para nós que nós íamos ser famosos. Ainda não achei isso na palavra de Deus. Nem o próprio Jesus não foi famoso. Nem o próprio Jesus não é famoso. E aí estão dizendo que Jesus disse que eu ia ser famosa. Jesus nunca disse que eu ia ser famosa. Não. Jesus me chamou para ser serva e não famosa. Jesus me chamou para levar o evangelho. Jesus me chamou para carregar uma cruz. Para carregar uma cruz. Não foi para carregar glórias, não. Eita, Jesus dos santos. Aí o povo está aí dizendo, não, foi Jesus. Foi Jesus que me chamou. Foi Jesus que me deu. Foi Jesus. Ei, Deus te deu um talento, sim. Deus te deu um talento, meu querido. Mas foi para você levar o reino de Deus. Foi para você servir a Deus. Foi para você servir, aleluia, Jesus, a esse Deus Altíssimo, levando o Evangelho, levando o reino de Deus a toda criatura.